O Marquinhos também. É necessário que esses jogadores eles comecem a atuar mais para que a gente tenha certeza que eles são capazes de suportar uma competição como vai ser a Copa do Mundo, né? Na minha opinião. E de repente Não, até a presença do Marquinho ali pode ser uma questão até de uma transição Não, mas deixa eu te para falar. esses caras, né? Deixa eu te falar, não tem transição. Eu já penso o contrário. Marquinhos foi para 3 Copas do Mundo. É claro que ele vai ajudar. Não, tem que botar... Eu fui para os Leões, o Moza foi para os Leões. Não. Tem que botar para os Leões, tem que botar a jogar. Por exemplo. O Marquinhos mesmo, Moza. Precisa testar Marquinhos. Não precisa mais, nós já sabemos. O que tinha que ver, já viu. Entendeu? Por exemplo, O que tinha que ver, já viu. a defesa que jogou contra a Inglaterra, não foi o Beraldo e o Você falou aí o menino do Arsenal, como é o nome Não, dele? não. Foi o Flamengo. da Juventus? O do Ah, Flamengo. o do Flamengo. O do Flamengo. Jogaram Fabrício. muito. Fabrício e Bruno. Jogaram muito. Jogaram os dois muito bem. Não Isso. foi? Então, tem que dar sequência. Que isso aí. as pessoas, quando elas estão sozinhas, elas ficam inseguras. Mas num grupo selecionado, eles têm a tendência a progredir, né? Eu adorei os dois jogando. Gostei também. Você também não gostou? Muito. E nós somos zagueira. Né? A gente E viu os dois ali- jogavam no Brasil. E os dois no Brasil. Agora há pouco, o menino está foi estar na França, mas estava jogando. no Tava Brasil. aqui, tava aqui. Eu acho que a gente precisa ter. Não dá para. Quer ver uma coisa? Vou levar um jogador experiente. Sim, mas jogador experiente não está jogando nada. Testa os caras, pô. É. O cara falou para mim outro dia sobre esse jogador aí da Espanha, com 16 anos, como é o nome do garoto? O Yamal. O Yamal. O cara falou para mim, Ricardo, o que é que falta o Brasil? De coragem. Justamente. Vamos parar com esse negócio de toda hora falando, não, precisa de minutagem. Para ter minutagem, eu preciso jogar, meu irmão. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, primeira convocação minha, eu fui jogar na Inglaterra. Contra a seleção da Inglaterra, não tinha minutagem, 0. 1-1, jogamos muito. Gol do Mirandinha e gol do Lineker. Foi 1-1 o jogo. Não tem negócio de minutagem, porra. Você precisa colocar. Precisa. É claro, tu não vai meter 5 garotos, 10 garotos. Às Num vezes você time pode só, até né? colocar. É. Não, às vezes você precisa fazer o quê? Vou testar. Agora, gente, você botar um Hendrick com o Neymar, não pode? Pode. Pode. É verdade, Claro é que Pode. Claro que pode. Então é isso que eu falo no Brasil. A gente não está ganhando nada. Com muitos jogadores que já foram 2, 3 Copas do Mundo, eu não digo que eles não vão mais. Eu fui em uma, perdi, na segunda vez. Faz parte do jogo. Podia também ter perdido. Agora, a gente precisa ter coragem de colocar esses jogadores com qualidade. A gente, no mundo, a gente está falando muito sobre Copa do Mundo, seleção. Quem no mundo tem Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior? Olha o nível desses 3 garotos. Jogando de alto nível. O Moza tocou no assunto que eu concordo e vou até a mais. É o treinador brasileiro que tem que fazer o que esses caras que joga no clube, joga na seleção, meu irmão. Por isso que eu digo, eu acredito em Dorival. Acredito em Dorival. Ah, não. Eu acredito. Deixa o Dorival trabalhar. Agora, que Dorival tenha coragem e coloque mesmo para jogar. Hoje a gente é o 6º, Moza. Na eliminatória. Isso se remete, Ricardo, a minha ideia sobre equipes que são grandes no futebol, né? Por exemplo, a nossa tônica a nível de estrutura de equipe, de jogo, ela sempre foi num 4-3-3, correto? Com cabeça de área, né? E 2 médios mais profundos, né? O futebol moderno, ele exige trabalho coletivo de todos, correto? Então, na nossa época, nós tínhamos o famoso número 10, que todo mundo espera o número 10 de hoje, que até dizem... que até dizem que era o homem que pensa, como se os demais não pensassem, né? Né? A gente escuta muito isso, falaram, né? Precisa do número 10, o homem que pensa o jogo. Todo mundo pensa, né? Mas eles põem o rótulo no 10, porque o 10 sempre foi um jogador tecnicamente mais hábil, né? Que tinha que ser mais preservado no nosso tempo. Hoje em dia, no futebol, não pode mais haver jogador dessa forma, mas é preciso tê-lo. É preciso tê-lo, né? Então, o que eu penso de uma equipe grande que se remete também à nossa seleção, que ela é grande, né? Ela é uma camisa de peso a nível mundial, né? Todo time grande ele tem que contratar jogadores que sejam dinâmicos e com muita técnica para poder dominar o seu adversário, construir jogo ofensivo e marcar gols, né? Nós invertemos a situação. Antigamente, as equipes médias e que lutavam para não descer, elas, quando defrontavam um grande da época dos anos 80,
eles metiam 2 cabeças de área. 2 cabeças de área. Para evitar a tomar gol logo de início e marcar aqueles 2 jogadores que jogavam mais profundo, os 2 médios interiores, né? Hoje em dia, os grandes compram 2 volantes. Não é desprezar os volantes, mas eles têm uma incumbência de defender, né? De cobrir a lateral, quando o lateral sobe. Essa função de cobrir lateral deveria ser dos zagueiros, como nós fazíamos. Perfeito. Né? Hoje em dia, o zagueiro brasileiro ele é instruído para não fazer cobertura mais de lateral. Eles correm para dentro da área, que é grave. Depois que um atacante vem com bola dominada dentro da área, você vai fazer o quê? Só milagre, né? Pega o Messi entrando na área com bola dominada, pega o Neymar, pega o Vinícius Júnior, você não tem o que fazer, você tem que encontrar ele logo lá fora, né? Daí nós fazíamos cobertura. Tu já viu o zagueiro cobrir hoje? Já não cobre mais. Pouco. Aí fica o trabalho para quem? Para esses 2 tomates aqui. Você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E para criar jogo, para chegar lá na frente, só fica no pé de um. Então, é muito pouco, é muito pouco. Nós temos que resgatar a maneira de jogar do passado, as ideias do passado. Agora, para isso, Com na minha intensidade opinião... maior, né, do No jogo de hoje. Justamente, você tem que eliminar os pseudos que vão resolver e fazê-lo trabalhar como os outros. Não haver proteções para ninguém. Os jogadores de hoje, ele tem que ter função para atacar, para defender, coletivamente, como faz todo mundo hoje em dia, né? Como faz todo mundo hoje em dia. Nós ainda temos aquela premissa, eu vejo às vezes os jogos de proteger o A ou B porque ele vai resolver. Não vai. Não vai, Não vai. Hoje em dia se resolve toda a gente coletivamente. E todo mundo tem que trabalhar igual, para atacar, para defender. Você não pode ter poupança. Não pode. E isso eu fico analisando e depois vejo o jogo na Europa. O europeu, ele passou a ter controle de jogo. Ele passou a fazer menos falta. A gente não. O que a gente tinha. Porque nós temos um entendimento errado de pressão, Ricardo. A pressão do europeu ela é feita para se recuperar a bola e organizar jogo. A nossa pressão é para não deixar jogar. O fato de você introduzir na cabeça do jogador não deixar jogar, ele acaba fazendo falta, chutando a bola para fora e depois faz aquele gesto caricato de fazer... Yeah! A gente tomava vaia na nossa época, dar um bico para fora, a gente Não, tomava e a vaia. vergonha que eu tinha que jogar a bola para fora. Eu tinha vergonha. E depois, se eu jogasse uma bola para fora assim, de qualquer maneira, eu ficava envergonhado porque eu ia achar que a torcida do Flamengo ia achar que eu não tinha recurso nenhum. E é verdade. Sim, sim. E é verdade. Hoje virou um gol, né? Hoje virou gol. Hoje virou gol. Hoje a gente vê até centroavante dar carrinho e fazer yeah! Antigamente, o centroavante driblava um goleiro. Aonde você já viu no futebol de hoje, do nosso futebol de hoje, interno, jogador de driblar goleiro como era no passado? Tu vê Messi e um extra sério fazendo isso só. Mais nada. Os outros acertam sempre o goleiro, aí depois puxa o short até o pescoço, abre a boca toda, esconde a cara, como se tivesse, meu Deus, o goleiro deu sorte. Não, ele chutou em cima do goleiro. Não é verdade? Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.